Amados e queridos irmãos, eu quero vos deixar uma palavra o qual está registrado no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5 a seguir, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. A nação de Judá, meus amados irmãos, ela caminhava a passos largos rumo à destruição. Destruição essa que um dia chegou até a sua co-irmã Israel, ou seja, as 10 tribos do norte, cuja capital estava em Samaria. E Jerusalém agora caminhava para o mesmo destino. E nós aprendemos dentro da Bíblia Sagrada que o Senhor, Ele não esconde nada do teu povo. E a palavra de Deus ainda diz que Deus ele não fará nada sem que antes venha revelar os teus segredos aos teus servos, os profetas. E era um tempo de escassez espiritual dentro da nação de Judá. E Deus do alto do céu olhou e já estava planejando algo contra a sua nação, contra o seu povo, que seriam vítimas agora dos caldeus, uma nação vinda da banda do norte, e que iria destruir Jerusalém, ou seja, Deus iria usar a Babilônia como seu instrumento de justiça para castigar o seu povo. Mas Deus ele sempre usa os teus remanescentes. Sempre na história de Israel, na medida que o tempo se passava, e muitas das vezes quando a nação se corrompia, Deus ele usava os teus profetas, os teus remanescentes para repreender a nação. E nessa época aqui, Deus vai levantar Jeremias, e é interessante que Jeremias ele era filho de sacerdote. O seu pai se chamava Ilquias e era sacerdote na cidade de Anatote, uma cidade bem próxima de Jerusalém e que era conhecida como cidade de sacerdotes. Na lógica humana, Jeremias ele seria sacerdote por ser descendente de sacerdote. Mas algo nós aprendemos aqui: o templo estava condenado para ser destruído. E como o sacerdote servia no templo, Deus ele sabia que até então não haveria mais templo. E Deus, naquele exato momento, não iria precisar de Jeremias como sacerdote, mas Deus iria precisar de Jeremias como profeta. E a expressão, amados irmãos, que Deus ele usa para falar com Jeremias, nos traz uma ideia, algo que nos deixa bem claro, que Jeremias ele não teve opção de escolha, era obedecer, pois Deus havia sido claro com ele.
Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei às nações, te dei por profeta. Ou seja, Jeremias nem existia e Deus já tinha algo declarado sobre a vida de Jeremias. Jeremias então é formado, começa a se formar dentro do ventre de sua mãe. E o texto sagrado vai nos dizer que enquanto Jeremias estava se formando dentro do ventre de sua mãe, Jeremias já estava consagrado pelo Senhor para uma grande obra. Amados e queridos irmãos, não seria fácil o ministério de Jeremias. Jeremias, ele pegou uma Judá com sacerdócio totalmente corrompido, e a luta de Jeremias iria começar dentro do seu próprio lar. Jeremias se viu obrigado a apontar o dedo para o seu pai e declarar que o cativeiro chegaria também aos seus, se o povo não viesse a se converter. Amados, quando Deus usou Jeremias, a intenção de Deus era trazer o povo de volta para ele e evitar com que o cativeiro chegasse até Jerusalém. Mas em tua onisciência, Deus ele sabia que não havia ali, dentro do coração do povo, espaço para arrependimento. Aleluia! É por isso que quando Deus ele vocaciona Jeremias para esta grande obra, o ministério de Jeremias, louvado seja Deus, seria um ministério de exortação ao povo, porque a palavra nos deixa claro: eis que eu te constituo profeta para as nações e para os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares. Só no final que Deus vai dizer: e também para edificares e para plantares. Mas de início, o termo arrancar aqui quer dizer que o povo seria arrancado de sua terra. O termo derribar aqui quer dizer que o templo seria jogado abaixo. Destruir aqui quer dizer que as casas, os muros de Jerusalém seriam destruídos. E arruinar aqui quer dizer que a situação qual a cidade iria se encontrar, as vidas ali seriam arruinadas. Aleluia! Quando a expressão diz e também para edificar e para plantar, já era um projeto de Deus lá na frente, quando o povo tomando em si, louvado seja Deus, e a gravidade o qual lhes trouxe o pecado que eles cometera, porque o propósito do cativeiro era exatamente isso. O povo iria se arrepender dentro do cativeiro e entraria esta promessa, a promessa de edificar e de plantar, quando o povo iria retornar de volta para a sua terra. Jeremias iria sofrer, meus irmãos, mas a palavra do Senhor diz que quando Deus ele mostra a Jeremias em uma visão uma vara de amendoeira, e Deus pergunta para Jeremias: Jeremias, o que tu vês? E Jeremias responde: vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus fala para Jeremias: viste bem, porque eu velo com a minha palavra para que ela possa se cumprir. Era Deus falando para Jeremias: você vai pregar, o povo vai rejeitar as suas palavras, mas eles vão ter que contemplar as tuas palavras se cumprirem, porque você é o meu escolhido. E não é diferente, meu irmão, na sua vida. Em meio a essa geração corrupta e perversa, em meio ao sacerdócio brasileiro,
aleluia, que está corrompido, não muito diferente das épocas de Jeremias. Deus, ele ainda conta com um grupo, louvado seja Deus, de profetas que não têm se vendido ao sistema. E é com você que Deus conta, não importa se o homem, louvado seja o santo nome do Senhor, vai virar as costas, aleluia, mas o importante é você, aleluia, somente exercer aquilo que Deus, ele tem te entregado. Jeremias, amados e queridos irmãos, na metade da caminhada, aleluia, ele pensou em parar. Certa feita, Jeremias, ele olhou para Deus e falou: o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei. As suas palavras, ó Senhor, na minha boca é motivo de escárnio, de zombaria. Eu prego, eles zombam de mim. Senhor, eu vou parar. Aí Jeremias, amados e queridos irmãos, olha para a responsabilidade que estava sobre ele, ele diz assim: mas quando eu digo que vou parar, as suas palavras me ardem nos ossos. Sabe o que os ossos representam aqui, irmãos? Estrutura, aleluia. Você é pisado, você é humilhado, você é caluniado, aleluia, mas você tem estrutura. Louvado seja Deus. Sobre a tua vida, meus irmãos amados que estão à minha escuta, está o Espírito de Deus, e é o Espírito de Deus que tem te dado forças para prosseguir e para proclamar as verdades o qual o Senhor tem estabelecido sobre a tua vida. O ministério de Jeremias lhe custou desprezo, prisões, covas, louvado seja o santo nome do Senhor. Cisterna, amados, lançaram certa feita Jeremias em uma cisterna, aleluia. Se não fosse, meus irmãos, um etíope por nome Ebed-Meleque, Jeremias, ele tinha morrido de fome e de sede, louvado seja Deus. Mas Ebed-Meleque, ele levou pão. E nessa, aleluia, noite, neste vídeo, existe, amados, um pão que não pode faltar nas nossas vidas. E este pão é a palavra de Deus. É por causa desta palavra que você está de pé e tem prosseguido nesta jornada ante o soar da última trombeta. Porque enquanto, amados, a trombeta não toca, a última trombeta não toca, Deus, ele tem te dado uma trombeta para tu tocar, que é as palavras dele que tem que ser declarada, aleluia, neste tempo presente o qual estamos vivenciando. Dias difíceis, dias de densas trevas, aleluia, dias, louvado seja o santo nome do Senhor, em quem tem aparecido, amados e queridos irmãos, um evangelho aí, que não é o evangelho de Cristo, mas é com a palavra que você tem que combater, aleluia, e você vai fazer como o apóstolo Paulo, aleluia, no final de sua jornada ministerial, na prisão de Roma, aleluia, Paulo declarou: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e guardei a fé. E qual é o meu prêmio, Senhor? Aí ele declara: e desde agora a coroa da justiça está me guardada, o qual o justo, reto, juiz Jesus Cristo me dará naquele dia, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Aqueles homens amados, eles tiveram que contemplar as palavras de Jeremias se cumprirem. E não muito diferente daquele tempo, amados, a terra está um verdadeiro caos. Está aí essa pandemia assombrando a humanidade. Mas nós sabemos, amados, que tudo isso é o juízo de Deus que já está
sobre a terra. Eu não estou aqui para vos trazer uma esperança de paz, porque nem mesmo Jesus, irmãos, afirmou isto. Jesus não falou que no mundo teríamos paz, mais aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e no nome dEle nós vamos vencer. Só para encerrar, exerça a tua chamada sem olhar para os opositores, sem olhar para aqueles que apontam o dedo, porque você tem tentado levar a palavra ao pé da letra, da forma que ela é, e são poucos que querem ouvir a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, mas o seu compromisso é com Deus Todo-Poderoso. Eu vos deixo essa palavra nessa noite para a vossa meditação, você que Deus chamou, em nome de Jesus.